Olá pessoal, sou Daniel Melo e vamos dar continuidade com nossa videoaula sobre a camada de enlace nessa parte 4. Agora nós vamos falar sobre o endereçamento na camada de enlace. Nós já estudamos que na camada de rede nós temos os endereços IPs, que são campos de 32 bits. Esses campos, esses endereços, eles são utilizados para o transporte do datagrama na rede de destino entre as máquinas fim a fim. A câmara de enlace ela possui um endereçamento físico, também chamado de endereço MAC, que é utilizado para levar o quadro de uma interface para outra conectado no mesmo meio, conectado no mesmo meio físico. Os endereços MACs eles possuem 48 bits, tá? Na maior parte das interfaces de redes para LAN, e eles ficam gravados no adaptador de rede, tá? Ou seja, são endereços que eles acompanham a interface de rede, embora seja possível você substituir o endereço físico que acompanha a interface de rede por um endereço físico que você queira utilizar de acordo com sua necessidade. Quem aloca esses endereços MACs é o I3E, o órgão que padronizou o protocolo de enlace Ethernet, por exemplo, e entre outros. E cada fabricante ele utiliza uma parte do endereço MAC para a sua identificação e uma outra parte do endereço para identificar a interface. Então nunca um fabricante ele vai ter duas interfaces com o mesmo endereço MAC, e como uma parte do endereço ela é utilizada para identificar o fabricante, você também nunca terá dois fabricantes com o mesmo endereço MAC. Se porventura você conecta na sua rede, no mesmo barramento, no mesmo segmento, você conecta interfaces de rede que possam ter acidentalmente o mesmo endereço MAC, isso vai causar um erro, e o próprio sistema operacional ele é capaz de identificar isso e alertar o usuário a respeito dessa duplicidade, da mesma forma que ocorre com a duplicidade de endereços IP. Numa analogia, nós podemos considerar que o endereço MAC ele é semelhante ao número do RG, ou seja, identifica cada pessoa, é um número que não se repete e que identifica uma pessoa. E o endereço IP é semelhante ao endereço postal, onde eles têm utilidades diferentes. O MAC identifica uma interface, o IP identifica o local onde uma determinada interface está conectada. No caso, onde uma pessoa está, nessa analogia. Ele é chamado de flat, porque no que se refere à portabilidade, você pode mover uma placa de rede, de uma rede local, de uma rede para outra, ou seja, você pode desconectar uma interface de um computador e conectar em outro computador, sem que seja necessário nenhum tipo de reconfiguração desse endereço. Enquanto que o endereço IP ele é hierárquico, você depende daquela rede em que ele está ligado. Tá? Você não pode tirar um computador de uma rede e ligar em outra rede, que isso não vai funcionar. Você vai ter que reconfigurar o endereço IP e colocar um endereço IP que seja de acordo com aquela rede onde você está plugando lá o seu equipamento. É possível você verificar o endereço MAC da sua interface tanto no Linux quanto no Windows, e aqui eu dou um exemplo no Linux, tá? No Linux você utiliza o comando ifconfig. Então, se eu digito lá ifconfig, o meu dispositivo é ATH0. No caso, para o Linux, cada interface Ethernet ela tem um prefixo ETH com um número que identifica a sua ordem. Então, se eu tenho 3 placas de redes, elas vão ser a ETH0, ETH1 e ETH2. Se eu digito só o ifconfig sem identificar qual é a interface, ele vai imprimir os endereços de todas as interfaces. Então fui aqui no meu Linux, digitei ifconfig ETH0, imediatamente ele me mostrou que minha camada de enlace é Ethernet, e aqui o meu endereço de hardware ou endereço MAC de 48 bits.
Aqui eu observo também o endereço da rede, o endereço de broadcast e a máscara que nós já estudamos aí nos volumes anteriores. No Windows você pode ir lá via linha de comando e digitar o ipconfig/all, né, que ele vai mostrar todos os endereços de todas as interfaces e todos os dados relativos à configuração de todas as interfaces. Bem, agora como determinar qual endereço MAC de uma interface de rede dado o seu endereço IP? Como o endereço IP é hierárquico, nós já sabemos que existe o roteamento hierárquico que permite que um datagrama IP ele saia de uma máquina até outra, tá? Utilizando o roteamento hierárquico. Entretanto, o endereço físico ele é flat, ele não é hierárquico e ele é portável. Então, como identificar esse endereço? Todo dispositivo que está conectado na rede, ou todo nó, tá? Ele possui uma tabela chamada de tabela ARP. Nessa tabela, ele salva em memória um mapeamento entre endereço IP e endereço MAC para alguns nós da rede que ele já tenha se comunicado. Então eu vou ter o endereço IP, o endereço MAC e um TTL, ou Time to Live, que é tempo de vida, que é um tempo em que esse valor vai ficar na tabela até que ele seja descartado. Mas como preencher essa tabela? Essa tabela ela é preenchida através de um protocolo chamado de ARP, Address Resolution Protocol. O ARP ele funciona com o objetivo de identificar o endereço físico de uma interface a partir do seu endereço IP. Vamos ver como ele funciona. Nesse gráfico aqui nós temos uma rede local, temos dispositivos que estão conectados à rede local e eu tenho um host A, um host B e um host C com as suas pilhas de protocolos lá implementadas. Vamos supor que um usuário ele ativa uma aplicação, um navegador de internet, por exemplo, e fornece ou por exemplo, no caso aqui do exemplo, o FTP, ele abre lá um cliente FTP, né, de transferência de arquivos, e ele quer, o cliente, que é o host A, quer se conectar num servidor FTP que vai estar presente em uma das máquinas, ou host A ou host B. Então, inicialmente, ele vai lá, digita o nome FTP, o nome do host que ele quer identificar, tá? No caso, não o nome DNS, não o endereço IP. O cliente FTP ele faz uma resolução DNS. Ele consulta o servidor DNS passando o nome e o servidor DNS responde que para aquele nome este é o endereço IP correspondente. Em seguida, a aplicação ela inicia o estabelecimento de uma conexão, tá? Utilizando o protocolo TCP, passando para a camada TCP o endereço IP da máquina destino, né? Ele tem que passar o endereço IP da máquina destino e a porta destino, mas o FTP, por padrão, a porta de controle é 21. Em seguida, o TCP ele vai enviar lá a solicitação, tá? Vai montar o seu segmento, né, com o SYN para estabelecer a conexão e vai passar esse segmento para a camada de rede já com o endereço IP destino, tá? A camada de IP então ela verifica na sua tabela de roteamento se esse endereço IP ele está na mesma rede em que a máquina está conectada. Se tiver numa rede diferente, ele tem que mandar para o gateway padrão, para o roteador padrão. Nesse momento, o host A ele não conhece o endereço físico da interface do host destino, tá? Então, nessa hora, é necessário que a camada de rede utilize um serviço da camada de enlace, né, implementado através do protocolo ARP, fazendo uma consulta para este endereço IP, qual é o endereço físico, e ele passa isso lá para o ARP.
Nessa hora, se esse endereço ele não estiver na tabela presente na máquina, o protocolo, a camada de enlace, vai utilizar o protocolo ARP para perguntar para todas as máquinas do barramento quem é que tem aquele endereço físico. E gera um quadro chamado de ARP Request. Esse quadro ARP Request ele é enviado para todas as interfaces. Então ele é um quadro de broadcast. E ele pergunta: se você é o dono do endereço IP X, diga para mim o seu endereço físico. Nesse momento, a máquina que tiver o endereço IP, ela vai responder: eu tenho este endereço IP. E vai responder diretamente para a máquina que fez a requisição ARP, o ARP Request. Essa resposta é chamada de ARP Response. Só quem vai responder é o host que tem o endereço IP, e os outros hosts eles vão ignorar aquela solicitação. Com o endereço físico, a camada de rede ela pode enviar o primeiro pacote, e no conteúdo desse pacote vai o primeiro segmento TCP para o estabelecimento da conexão. E só então é que a conexão ela vai ser estabelecida. Agora nós vamos discutir sobre um protocolo de camada de enlace que é o Ethernet, tá? O Ethernet ele foi uma arquitetura, uma tecnologia para camada de rede local que foi inventada lá nos idos da década de 80, tá? Por Bob Metcalfe. Aqui nós temos o primeiro esboço do Bob Metcalfe para o que seria as redes Ethernet, tá? As redes Ethernet elas implementam uma topologia em estrela, ou seja, eles precisam de um concentrador, tá? É necessário um concentrador para essa topologia. Inicialmente não era necessário um concentrador. Inicialmente você tinha uma rede Ethernet com taxa de 1 megabit por segundo, e essa taxa era atingida utilizando uma rede em barramento utilizando cabo coaxial, né, que é o que está mais próximo aqui desse primeiro desenho aqui, desse primeiro esboço da Ethernet. Então, seguindo esse esboço, cada interface estava ligado lá no cabo coaxial, e existiam vários problemas com essa arquitetura, uma vez que os cabos coaxiais, se você desconectasse acidentalmente um dos computadores que estavam ligados nesse barramento, ou removesse uns terminadores, umas resistências que ficavam nas extremidades do cabo coaxial, se você fizesse isso, a rede caía, porque havia uma atenuação do sinal e podia até travar algumas aplicações. As redes Ethernet elas implementam um protocolo chamado de CSMA-CD, que nós já vimos nas partes anteriores, numa das partes anteriores, né, dessa videoaula. E existem basicamente hoje 4 padrões, que é o padrão de 10 megabits por segundo, chamado 10 base T, 100 megabits por segundo, chamado 100 base T, o gigabit Ethernet, que atinge velocidade de 1 gigabit por segundo, e o 10 gigabit Ethernet, tá? O 10 base T, que atinge velocidade de 10 megabits por segundo, foram os primeiros a utilizar os concentradores. Os concentradores eram hubs, e eles eram uma tecnologia que é half duplex, ou seja, cada ponta transmite num determinado momento. As duas pontas, os dois nós adjacentes a um enlace, eles não podem transmitir ao mesmo tempo, né? A partir do 100 base T nós temos o full duplex, e o interessante também é que o gigabit Ethernet você consegue atingir velocidades de 10, 100 e 1 gigabit, ou seja, você pode conectar uma placa gigabit Ethernet com uma placa de 100 megabits, também chamada de fast Ethernet, que a conexão vai ser assim, o enlace vai ser estabelecido normalmente.
Tá? Então nós fechamos agora essa parte 4 e continuamos a aula na parte 5.